Olá, mulher escolhida! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo deste canal, que foi criado para o seu desenvolvimento pessoal. É a sua primeira vez por aqui? Então já se inscreve, porque hoje eu quero te convidar a sentar comigo como quem senta entre amigas para uma conversa sincera. E eu não quero te trazer respostas prontas, mas sim um pedaço da minha história. É um relato real, vivido em cada instante. E talvez encontre com algo aí dentro de você. Nem sempre é fácil abrir o coração, né? Mas existem histórias que eu creio que têm que ser compartilhadas, porque essas histórias podem se tornar luz no caminho de outras pessoas. E é o que eu espero que aconteça com você hoje. Que a minha história, um pedacinho da minha história, possa se tornar luz no seu caminho. O vídeo de hoje é para quem anda se sentindo um tanto quanto meio perdida. Você anda se sentindo assim? Então já pega a sua aguinha, seu café, o seu chá e vem comigo descobrir o que aconteceu no dia em que eu voltei para casa. Eu passei 40 anos da minha vida em busca de uma menina. E quando eu cheguei nesse ponto, eu já tinha quase certeza que a minha menina havia se perdido de mim nessa trajetória do caminho. Sim, eu achei que ela havia se perdido de mim entre tantas exigências e silêncios, dores que ninguém viu, entre os nãos que eu calei e os medos que eu engoli. E eu procurei por ela entre relacionamentos, títulos, tentativas de aprovação e até entrei na fila da adoção. Eu queria realmente encontrar essa menina. Mas quanto mais eu buscava fora, mais eu me afastava do que estava dentro. Mais eu me afastava de mim. A psicologia chama isso de desconexão do eu essencial. Já a Bíblia chama isso de perder-se do propósito e da verdadeira identidade. E o tempo ia passando e eu continuava na mesma busca. Até que um dia, Deus me mostrou que a menina que eu tanto buscava era eu. Ferida? Sim. Esquecida? Talvez. Mas ainda viva e amada pelo maior amor do mundo, o amor que nos conhece por inteiro, como diz lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu te conheci. E foi nesse instante que o Salmo 139 se tornou ainda mais vivo em mim. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e me levanto. Foi aí que eu entendi que o meu valor não estava em ser encontrada perfeita, mas em ser encontrada por aquele que nunca me perdeu de vista. E é sobre essa jornada que eu quero te contar hoje. Não apenas sobre a minha história, mas sobre as conexões que ela pode ter com a sua história, ou com a história de outras mulheres que você conhece. Vamos juntas? Tem alguns pontos aqui que podem mudar a sua forma de viver. A busca. Durante muitos anos, eu caminhei pela vida acreditando que eu precisava me tornar alguém. Alguém mais forte, mais madura, mais sábia, mais controlada. Mais qualquer coisa, sempre mais, para atingir o nível da validação exigida. E nessa busca de me tornar o que todos esperavam de mim, eu fui me afastando de mim mesma, sem perceber que eu me afastava daquela que eu realmente era. Foram tantos anos assim que eu me afastei de tal maneira da minha verdadeira essência que eu me perdi da minha identidade. Eu me perdi da minha menina, daquela que sonhava com os pés na terra, coração leve, olhos brilhando a qualquer sinal de beleza. Eu me perdi dela. E eu continuei me afastando, e eu continuei a soterrando sob camadas de medo e rejeição.
E na pressa da vida, lá ia eu correndo numa velocidade que a minha alma não conseguia alcançar, até que um dia, inevitavelmente, minha alma ficou para trás. Sim, minha alma, minha essência, minha menina ficou para trás. Eram muitas pressões externas, sempre tinham pessoas prontas para dizer quem eu deveria ser, o que e como eu deveria fazer. Algumas crenças e traumas da infância foram se acumulando. Enfim, o pacote completo para eu levar anos da minha vida no automático. Carl Jung já dizia que aquilo que negamos nos controla por dentro. E foram muitas vezes que eu neguei a minha essência sensível e sonhadora. E eu me sentia órfã. As escrituras sagradas nos garantem que somos criação divina. Mas, por muitas vezes, soterradas sob essas crenças limitantes, nós deixamos de nos olhar como filhas. Nós esquecemos que somos filhas. Isaías 49:15 diz assim: ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas da minha mão te gravei. Deus nunca se desconectou de nós, mas nós, muitas vezes, nos desconectamos de quem somos nele. E um dos primeiros sinais que nos mostra que nós estamos desconectadas é quando sentimos que parece que nós passamos a vida inteira atuando, encenando. Sabe quando as suas respostas externas não são compatíveis com o que você está sentindo? Então, é sobre isso. Um segundo ponto é aquela busca por agradar a todos, na necessidade de validação. E juntamente com isso, você sente medo exagerado de errar e de decepcionar o outro. Aí vem um terceiro ponto, é quando você se abandona para somente cuidar das necessidades dos outros. A psicologia chama isso de o eu fragmentado. É como se vestíssemos partes de nós mesmas da mesma forma que vestimos um figurino para um personagem. Aquele figurino que é útil para certas ocasiões. E fragmentar quem nós somos dificulta a formação da nossa verdadeira identidade. A cura só começa quando eu deixo Deus me sondar e volto a me enxergar. Mas chegou o dia em que eu parei de procurar lá fora. Quando Deus decide que chegou o tempo de renovação na nossa vida, é como uma porta aberta que ninguém fecha. É como uma verdadeira e profunda atualização das configurações mentais. A ação de Deus é sempre completa e Ele nunca deixa nada pela metade. E, para tanto, Ele usa várias ferramentas que muitas vezes para nós são inusitadas e bem criativas. É só nós ficarmos atentas para perceber. E comigo não foi diferente. Eu fui convidada a me separar dos ruídos externos e passar 3 dias em um encontro muito especial, chamado Ame-se. Esse encontro acontece algumas vezes por ano, dependendo da demanda. É um encontro onde mulheres se reúnem para olhar para dentro, mas não de uma forma egoísta e superficial, e sim de uma forma profunda e espiritual. Vou deixar o link e mais informações sobre o Ame-se aqui embaixo nos comentários fixados. Depois você acessa e pesquisa lá. E foi nesse encontro que eu mergulhei profundo no abismo da minha alma, até tocar no eterno. Foram 3 dias de autoconhecimento e conhecimento do alto. E no mais profundo do meu ser, o Espírito Santo de Deus me tocou. E foram nesses 3 dias que eu descobri
que a minha menina estava viva. Ela só precisava de um espaço seguro para voltar e começar o processo de cura e restauração da minha verdadeira identidade e propósito. Por isso é que eu insisto tanto aqui na importância do autoconhecimento. Ele é mais do que um exercício psicológico. Ele é um caminho para o sagrado. Percebe? Quando nós escolhemos olhar para dentro com coragem e ternura, nós estamos voltando para um lugar onde habita a nossa verdadeira identidade em Deus. Quando temos essa disposição de adentrar nos nossos desertos, dar ouvidos às nossas dores e buscar compreender os nossos padrões, Deus se revela a nós com mais clareza, mas não para nos culpar, e sim para nos trazer a cura. Quando nos conhecemos, é como se nós limpássemos o nosso altar interior, tirando excessos e máscaras, deixando somente o que é essencial. O próprio Jesus disse lá em Lucas 17, 21, o reino de Deus está dentro de vós, mas nós só conseguimos acessar esse reino quando nós silenciamos a voz do ego e nos tornamos íntimas com a nossa verdade. E comigo não foi diferente. Eu tive que abrir mão dos meus achismos para poder iniciar o meu processo de cura. Tudo que eu havia carregado por tantos anos e que não era meu, eu ia deixando para trás. E isso ia abrindo espaço para a graça de Deus entrar. Cada choro, cada oração, cada insight que eu tinha eram respostas que me alinhavam com a minha verdadeira identidade e propósito. Eu reencontrei a minha essência, que eu costumo chamar de a minha menina. E reencontrar com a minha menina foi só o começo. A cura só realmente aconteceria se eu desse espaço para ela no meu presente. E no começo foi difícil. Foi bem difícil e de certa forma até engraçado. Eu olhava para os meus objetos pessoais e eu não me reconhecia neles. Eu me perguntava como que um dia eu pude ter gostado deles, escolhido eles, como eu pude ter comprado eles, como eu pude ter usado eles. Eu verdadeiramente não me reconhecia neles. E em meio a tudo isso, eu tive muitas crises de choro. Só que o mais lindo era perceber que Deus estava ali, me lembrando de cada momento em que eu fiz aquelas escolhas e os porquês. Comecei a ver que as minhas escolhas sempre tinham influência de vozes externas e que eu nunca tinha dado ouvidos para minha própria voz. E esse processo todo foi evoluindo, foi acontecendo de forma natural, bem pessoal e gradativa, sem forçar. Fui aprendendo a acolher a minha menina, a validar seus sentimentos e a dar voz a ela. E era incrível ver como eu me sentia verdadeiramente viva. Era muito gostoso poder ser eu mesma e viver a minha sensibilidade sonhadora sem medo de julgamentos. E você, sente o desejo de viver livre assim? Então não perca tempo, comece agora, volte-se para o seu silêncio. É nele que você escuta a sua alma e se conecta com o Criador. Escreva. Pegue o seu caderno curativo e comece a escrever o que você realmente sente de verdade e não o que você esperava sentir. Sabe, a escrita muitas vezes, se não na maioria, revela aquilo que está escondido, sufocado, soterrado dentro de nós. E relembre o que te fazia vibrar de forma saudável.
Se pergunte o que te fazia feliz, seja cantar, dançar, andar descalço, seja contemplar a natureza, cuidar de uma planta, fazer uma horta, um artesanato, seja qual for a forma, traga à memória as pequenas alegrias que foram esquecidas e ore, fale com Deus, leia as Escrituras Sagradas. Elas sempre nos trazem de volta a nossa verdadeira identidade, aquela que o mundo aí fora tenta apagar. Fale com Deus de todo o seu coração. Ele nunca despreza o coração de uma filha que quer voltar para casa. E não se preocupe com as palavras que você vai usar. Só fale com Ele. Olhe-se com compaixão. Se perdoe pelas vezes que se abandonou. Eu tenho certeza que você fez o melhor que podia com o que tinha. Então, libere o passado. Olhe para si com ternura. O retorno começa com gentileza e respeito à sua história. Se dê todos os colos que você nunca teve. Valide seus sentimentos. Cuide do seu corpo. Durma bem, beba água, movimente-se, contemple o natural, o belo. Cuide da sua saúde mental, das suas emoções e peça ajuda sem medo de parecer fraca. Todas nós, em algum momento de nossas vidas, vamos precisar de alguém que nos conduza pela mão. E tire um momento para conexão. Separe um tempo para se conectar com o Criador. Separe um momento só seu, com Ele e a sua alma. Porque mesmo quando nos perdemos de nós, Ele nunca se perde da gente. E se você chegou até esse ponto do vídeo, eu tenho uma notícia para você. O seu caminho de volta já começou. Voltar para si mesma não é uma corrida, é como uma dança que é feita de pequenos passos, pausas conscientes e reencontros com partes nossas que estavam adormecidas. Você não está atrasada, você está a caminho. Deus conhece cada curva da sua jornada e Ele vê o que você mesma não vê. E mesmo quando você se perde de você mesma, Ele não perdeu o endereço do seu coração. Hoje eu caminho com ela, a minha essência. A menina e a mulher se deram as mãos. A força e a sensibilidade hoje moram juntas. E Deus vai sempre adiante, como Pai e restaurador da minha identidade. Você pode até estar agora, neste momento, sentindo que perdeu partes de si, mas se você parar agora e der ouvidos à voz do Criador, Ele vai promover esse reencontro de forma suave, compassiva e verdadeira. Ele vai te ensinar a se amar como Ele te ama, por inteiro, mesmo que você ainda esteja se sentindo em pedaços. Você não precisa estar pronta para voltar. Você só precisa estar disposta, pois é na sua entrega que começa a cura. Então, mulher escolhida, quando você sentir aquela saudade de si mesma, lembre-se que há uma casa dentro de você onde o amor te espera com a luz acesa. Se esse vídeo falou com você, já deixa aqui embaixo o seu comentário e compartilha com aquela mulher que também precisa se reencontrar. E para continuar a sua jornada de crescimento pessoal, é só se inscrever aqui no canal. Tem muito mais aqui para você.